Olá, meus amores, aqui é a Pro Ana Lourdes e a nossa aula de hoje é sobre fatoração, dando sequência aí à nossa série sobre expressões algébricas. Bem, mas o que significa fatorar mesmo? Fatorar um número é a gente escrever como um produto de dois ou mais fatores. E aqui eu trago como exemplo o número 100. Então, para fatorar o número 100, eu tenho várias maneiras. Eu multiplico 4 vezes 25, 10 vezes 10, 2 vezes 50, 2 vezes 2 vezes 25, 2 vezes 5 vezes 10, 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Então, temos várias formas aí de fatorar o 100. Quando a gente fatora um número, eu posso fatorar ele também, eu posso decompor ele em fatores primos. Então, 100 dividido por 2 vai dar 50, 50 dividido por 2 vai dar 25, 25 dividido para 5 dá 5 e 5 por 5 que vai dar 1. Então, a forma fatorada do 100 aí em fatores primos é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, tá? A gente pode fazer isso com outros números, por exemplo, fatorar o 36. Escrever o 36 como produto aí de fatores primos. Então, 36 fatorando por 2, eu tenho 18 por 2. Eu tenho 9, 9 divide por 3 que dá 3 e 3 por 3 que vai dar 1. Então, quando a gente está fatorando, a gente só vai utilizar aqui fatores primos. Os números primos, lembra que são somente os números que dividem somente por 1 e por ele mesmo. Então, na sequência dos números naturais, eu tenho 2, 3, 5, o 7, o 11, o 13 e assim vai. Então, esses números eles são números primos porque só vai dividir por 1 e por ele mesmo. Ele só tem dois divisores. O único número par que é primo, a gente lembra, né, que é o 2, tá? Não vai existir. Se eu pegar qualquer outro número par, ele vai ter mais de dois divisores, porque ele sendo par, ele também divide por 2. Então, por exemplo, o 4. O 4 ele divide por 1, divide por 2 e divide por 4. Então, ele tem aqui o 1 e o 4, mas ele também divide por 2. Então, ele passou a ter 3 divisores. Se ele tem 3 divisores, ele não será mais primo, tá? O 6. O 6 também divide por 1, divide por 2, divide por 3 e pelo próprio 6. Então, o 6 ele tem 4 divisores, então ele não será um número primo. Eu vejo muita gente confundindo aí na hora de fatorar. Então, vamos ver como fatorar, então, expressões algébricas. Nós vamos ter alguns métodos, né, de fatoração que são muito utilizados aí quando a gente for calcular equações de segundo grau. Então, vamos ver aqui. Observa nessa figura que eu tenho a área dela já está expressa aqui, que é AX mais BX. Então, a área dela pode ser expressa por AX mais BX, mas se eu for multiplicar aqui os lados, eu tenho o quê? Eu tenho x desse lado, que vai multiplicar o outro lado. E quem é o outro lado? A mais B. Então, isso aqui significa a mesma coisa. AX mais BX ele é igual a x que multiplica A mais B. Veja que se eu aplicar aqui a distributiva, x vezes A, AX. E x vezes B, eu tenho BX. Essa forma de fatorar, eu tinha aqui a expressão, a soma, e eu transformei essa expressão em uma multiplicação. Essa forma de fatorar é chamada de fatoração com fator comum em evidência. Quem é o fator comum aqui? O x. Então, observe, eu tenho AX mais BX. O que significa AX? A vezes x. O que significa BX? B vezes x. Então, qual é o fator que aparece nesse termo e nesse termo? Então, o fator que aparece aqui nesses dois termos é o x. Aparece x nos dois termos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse x em evidência, em destaque aqui, multiplicando os outros dois termos. Então, esse e esse é comum. Então, quem é que sobra? A mais B. Então, eu estou colocando x em evidência, ou seja, estou colocando ele multiplicando os outros dois termos.
Se eu multiplicar, eu vou obter a mesma coisa, x vezes ax, x vezes bx. Então, peguei essa expressão que representava a área e transformei ela em uma multiplicação. Vamos ver alguns exemplos. Fatorar os polinômios. A ao cubo mais a ao quadrado. Vamos ver aqui qual é o fator que vai ter aqui e aqui. Nesse caso aqui, a ao cubo significa a vezes a vezes a. Mais 2 vezes a. Qual é o fator comum que aparece aqui e aqui? Nesse caso, o fator que aparece é o a. Eu vou colocar o a em evidência, abrir o parênteses. Esse a e esse a eu coloquei em evidência. Então, o que sobrou aqui do primeiro termo? Sobrou a ao quadrado. Mais o que sobrou do segundo termo? 2. Pronto. Essa é a forma fatorada. Eu peguei a expressão e transformei ela em uma multiplicação. Então, nesse caso aqui, eu tenho k vezes m, que multiplica mais 2, que multiplica k, que multiplica n, mais k vezes k. Então, qual é o fator comum que aparece aqui nos três termos? O k. Então, coloco o k em evidência, venho aqui, cancelo ele nesses termos e vejo quem sobra. No primeiro termo sobrou m, no segundo termo sobrou 2n e no terceiro termo sobrou k. Aqui eu tenho 12, 28. Para eu descobrir qual é o fator comum de 12 e 28, é a mesma coisa de eu calcular o MDC. Então, vamos ver aqui, ó, vou fatorar o 12, o 20 e o 8 para eu descobrir qual é o fator comum deles. Então, os 3 divide por 2. Se os 3 dividem por 2, eu vou circular esse 2. Então, 12 por 2 dá 6. 20 por 2 dá 10 e 8 por 2 dá 4. Esses 3 ainda dividem por 2. Os 3 dividem por 2, então vou circular o 2. 6 por 2 dá 3, 10 por 2 dá 5 e 4 por 2 dá 2. Ainda tem esse 2 que divide por 2, mas os demais não dividem. Então, conservo 3, conservo 5 e 2 por 2 dá 1. Eu não vou circular porque os outros não dividem. Por 3, só tem esse 3 que divide, então também não vou circular o 3 e eu vou agora dividir por 5, vai ficar 1 e 1. Também não circulo 5 porque só foi um número que dividiu por 5. Então, o fator comum deles 2, o MDC, vai ser 2 vezes 2, que vai dar o quê? 4. Então, o fator comum dos números é 4. Agora, observe as letras. Eu pego de menor expoente. Então, aqui eu tenho 4, expoente 4, aqui eu tenho expoente 5 e aqui eu tenho expoente 3. Então, o fator comum vai ser a ao cubo. Agora, observe o b. b à sexta, b elevado a 8 e b ao quadrado. Então, o que vai ficar em evidência é b ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Esse aqui é o termo que vai ficar em evidência, é o que tem de comum nos três. Então, como é que eu vou fazer agora para colocar? Basta vocês irem dividindo. Eu pego 12a à quarta, b à sexta e divido pelo fator que está em evidência, a ao cubo b ao quadrado. 12 dividido para 4 dá 3. Subtrai os expoentes. 4 tira 3, sobra 1a. E o b, 6 tira 2, sobra 4. Agora o 20. Pego 20 a quinta, b elevado a 8 e vou dividir também por 4a ao cubo b ao quadrado. 20 dividido para 4 dá 5. Subtrai os expoentes das incógnitas. 5 tira 3, fica 2. E o b, 8 tira 2, ó, 8 e o 2 fica 6. Agora eu vou dividir 8a ao cubo b ao quadrado sobre 4a ao cubo b ao quadrado. Veja que as incógnitas elas são iguais, então elas se anulam. E 8 dividido para 4 dá 2. Pronto, esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas é só lembrar aí de MDC que a gente resolve. Nesse caso aqui, eu tenho x multiplicando, aqui não aparece nada multiplicando, é porque tem um 1. Então, o que tem de igual aqui? Eu tenho a expressão a mais b. Então, eu vou colocar a mais b em evidência e vou ficar com a mais b que multiplica os termos que sobraram. Quem sobrou? Eu coloquei a mais b em evidência. Quem sobrou? 1 mais x. 1 mais x. Pronto. Então, nós transformamos aí os polinômios em uma multiplicação. Nós fatoramos. Agora, a fatoração por agrupamento.
Vejam só. Para encontrar a área dessa figura. Veja que eu já dei aqui a área de cada uma delas. Então, eu tenho AX mais BX mais AY mais BY, que é a mesma coisa de que? Quanto é que mede esse lado aqui? Esse lado mede A mais B. Quanto que mede esse outro lado? Esse outro lado mede X mais Y. Então, isso aqui, A mais BX mais AY mais BY é igual a A mais B, que multiplica Y mais X mais Y. Isso aqui já é chamado de fatoração por agrupamento. Vamos ver como é que funciona. Então, aqui eu tenho AX, A que multiplica X, mais B que multiplica X, mais A que multiplica Y, mais B que multiplica Y. Agrupamento, então eu vou agrupar esses dois, porque eu estou vendo que eles têm o X em comum, e vou agrupar esses dois porque eu estou vendo que tem o Y em comum. Então, qual o fator comum que aparece aqui e aqui? Aparece o X. Vou colocar o X em evidência, ó, o fator comum desses dois é o X. Quem é que sobra? A mais B. Agora vamos para o outro. Qual o fator comum aqui? O fator comum aqui é o Y. Então, o Y eu cancelo, sobra A mais B. E agora, nessas expressões, quem é o fator comum? A mais B. Então, eu vou colocar A mais B em evidência. Colocando A mais B em evidência, quem é que sobra? X mais Y. Ok? Então, aqui já é a fatoração por agrupamento. Primeiro a gente agrupa, coloca o fator comum em evidência, depois nós encontramos um outro fator comum e, por fim, a fatoração final. Aqui nós temos 3 exemplos e vocês vão ter duas formas de resolver. Eu posso agrupar da forma que está aqui, eu posso agrupar 3A com AB e 6Y com BY, com menos 2BY. Vamos fazer do jeito que está aqui. Então, o fator comum de 3 e 6, aqui eu tenho 3 vezes A. E no caso do 6, é 2 vezes 3 vezes y, porque a forma fatorada do 6 é 2 vezes 3. Qual é o fator comum que temos aqui? Aqui, o 3. Então, cancelando o 3 aqui e aqui, vai sobrar quem? Vai sobrar A menos 2y. Agora, o fator comum que eu tenho nesses dois é que eu tenho A vezes B, e aqui eu tenho 2 que multiplica B, que multiplica Y. Então, quem é o fator comum que aparece aqui? Aqui, o B. Vou colocar o B em evidência, cancelo o B, cancelo o B. Então, quem sobra aqui? O A. Quem sobra no outro? 2Y. Então, agora, qual é o fator comum que aparece nessas duas expressões aqui? O A menos o 2Y, que eu vou colocar em evidência A menos 2Y, e sobra 3 mais B. Prontinho. Nesse segundo caso, eu agrupo esses dois e esses dois. Vocês pegam de menor expoente. O menor expoente aqui é x ao cubo. X ao quadrado é a mesma coisa de x ao cubo vezes x. Enquanto que x ao cubo é a mesma coisa de 1 vezes x ao cubo, escrevendo ele também na forma de multiplicação. Então, qual o fator comum dos dois? É o x ao cubo. Coloco o x ao cubo em evidência, cancelando o x ao cubo, quem é que sobra? Sobra o x mais o 1. Agora, vamos para esses outros dois termos. Pego de menor expoente, então vou pegar o x, lembrando que x ao quadrado é x vezes x, e x é a mesma coisa de 1 vezes x. Qual o fator comum que aparece nos dois? O x. Cancelando o x, vai me restar quem para pôr dentro do parênteses? O x mais 1. Olhando para as duas expressões, quem é que eu tenho em comum? Eu tenho o x mais 1, que eu vou colocar em evidência. E quando eu coloco ele em evidência, quem é que me resta? X ao cubo mais x. Prontinho. A fatoração final. Nesse caso aqui, eu agrupo esses dois e esses dois. O fator comum aqui, A ao quadrado, A vezes x, e aqui eu tenho A que multiplica B que multiplica x. Quem é o fator comum? O que aparece de igual aí? Aparece um A e aparece um x. Cortando um A e um x aqui, um A e um x aqui. Quem me resta aqui? Sobra um x, para pôr em evidência, menos, sobra um B. Pronto, vamos ver esses dois aqui.
Observe que esse aqui ele tá trocado, porque o meu aparece primeiro x, aqui vai aparecer depois. Eu posso inverter, eu posso colocar menos bx mais b ao quadrado, né, para ficar na ordem. Lembrando que b ao quadrado é b vezes b, então qual fator comum que aparece aqui e aparece aqui? Eu tenho menos b, ou mais b, eu posso colocar mais b também, não tem problema. Já que o x vai ficar, o b vai ficar negativo, eu vou colocar o menos b. Mas dá no mesmo, tanto faz aqui, vai dar no mesmo. Vou mostrar para vocês aqui, peraí, eu vou menos b, então se eu corto menos b e corto um b aqui, vai sobrar quem? Vai sobrar x e mais com menos vai ficar menos b, certo? Então, qual é o fator comum aqui? X menos b, cancelando x menos b, quem é que me resta? Ax menos b. Quando eu falei que aqui dá a mesma coisa, talvez eu possa ter confundido vocês, quando eu tenho b ao quadrado menos bx, aí eu mudei de ordem, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer do jeito que está, é b vezes b e b vezes x. Então, qual o fator comum? É b. Se eu coloco b em comum aqui, vai sobrar quem aqui? Vai sobrar b menos x. Aí você só observa que vai ficar trocado em relação à primeira minha, porque a primeira minha ficava x menos b. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar isso aqui por menos 1 e inverter. Então, menos b, toda a expressão por menos 1, aí vai ficar menos b. E aqui eu inverto, aqui está menos x, menos com menos vai ficar mais x, e o mais com menos vai ficar menos b. E aí dá no mesmo. Então, tanto faz eu fazer desse jeito como desse, a expressão significa a mesma coisa, tá? O próximo, a fatoração da diferença de dois quadrados. Nós vimos diferença de dois quadrados, nós vimos quando nós multiplicamos o produto da soma pela diferença, nós encontramos a diferença de dois quadrados. Então, veja só, que a ao quadrado menos b ao quadrado vai ser a mesma coisa de a mais b que multiplica a menos b. Nós temos aqui essa figura, a figura 1, cujos lados eu tenho aqui esse lado todo mede A, esse lado todo aqui vai medir A menos B, porque se a medida toda é A, então esse pedaço mede A menos B. Então, a área dessa figura aqui, né, ela é dada por A mais B vezes A menos B. Então, observe aqui, essa figura 3, o que que nós temos? Essa parte pontilhada aqui, ela foi deslocada para essa parte de baixo. Então, na figura aqui toda, no retângulo todo, o que que eu tenho? Eu tenho que um lado mede A e o B aqui, ou seja, esse lado mede A mais B e esse outro mede A menos B. Então, aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Quando eu multiplico o produto da soma pela diferença, eu vou achar o quê? O quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Uma diferença de dois quadrados. Então, agora eu só estou fazendo o contrário. Eu pego a diferença de dois quadrados e vou transformar ele na multiplicação. E qual foi a multiplicação que deu origem? Foi A mais B que multiplica A menos B, ou seja, o produto da soma pela diferença. Bem simples. Como é que vocês podem fazer isso? Veja só. Vocês podem pegar o quadrado do primeiro, a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. É bem simples. Raiz quadrada de A ao quadrado é A, mais raiz quadrada de 25 é 5. Aqui eu tenho a soma e aí eu vou multiplicar a diferença, que são os mesmos termos. Aqui é a mesma coisa. É só achar a raiz quadrada desse e a raiz quadrada desse. Raiz quadrada de A ao quadrado é A, raiz quadrada de 25 é 5. Mais raiz quadrada de b é b, raiz quadrada de 16 é 4. Então, vai ficar A sobre 5 mais b sobre 4. E aqui eu tenho a soma, basta colocar agora a diferença, b sobre 4. Veja que os termos são o mesmo, só que um é somando e outro é subtraindo. Raiz quadrada, raiz quadrada. A raiz quadrada de 9 é 3, de A ao quadrado é A, de B ao quadrado é B.
A raiz quadrada de 49 é 7, de x à quarta vai ficar x ao quadrado, e de y à sexta, y ao cubo, metade. E aqui eu tenho 3ab menos 7x ao quadrado, y ao cubo. Mesma coisa. Aqui a raiz quadrada desse e a raiz quadrada desse. Raiz quadrada de m ao quadrado, de m à quarta vai ficar m ao quadrado, raiz quadrada de 1 é 1. Então fica m ao quadrado mais 1 e m ao quadrado menos 1. Bem fácil, né? Esse. Fatoração do trinômio quadrado perfeito. Quando é que nós encontramos o trinômio quadrado perfeito? Quando nós efetuamos o quadrado da soma ou o quadrado da diferença de dois termos. Então, observa que nesse quadrado que nós vimos lá atrás, que os lados dele medem a mais b. Então, quando eu pego a mais b e elevo ao quadrado, eu encontro esse trinômio. Quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, agora eu só estou fazendo o contrário. Estou pegando o trinômio que deu origem aqui à área, que foi 2ab mais b ao quadrado. Eu tenho esse trinômio. O que eu vou fazer para transformar ele num produto? Eu vou transformar ele em só pegar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. A raiz quadrada de a ao quadrado é a mais. Só observa o sinal do meio. Se for mais, coloca mais. Se for menos, você vai por menos aqui. E aqui eu tenho o b, que vai levar ao quadrado. Como é que eu sei que é um trinômio quadrado perfeito? Caso vocês não saibam o que é um trinômio quadrado perfeito, vocês acham a raiz quadrada do primeiro e do segundo, a raiz quadrada de a ao quadrado é a, raiz quadrada de b é b. E vocês vão verificar com esse termo do meio. Ou seja, você vai multiplicar duas vezes essas raízes. Se der esse termo do meio, então é um trinômio. Se não der, não é um trinômio. Por exemplo, eu tenho um a 16 ao quadrado mais... deixa eu pegar aqui. 8ab mais b ao quadrado. Será que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? O que vocês vão fazer? Eu vou achar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. A raiz quadrada do primeiro é 4a, a raiz quadrada do último é b. Achei. E agora eu multiplico para ver se dá o termo do meio. Multiplico por 2. 2 vezes 4a vezes b. 2 vezes 4, 8, ficou 8ab. Isso significa que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Agora, se eu tivesse lá 25a ao quadrado mais 15ab mais b ao quadrado. Será que essa expressão seria um trinômio quadrado perfeito? Como é que eu sei? Raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do segundo. Raiz quadrada do primeiro é 5a, raiz quadrada do segundo é b. Agora eu multiplico duas vezes esses dois termos para ver se dá o termo do meio. Se eu multiplico 2 vezes 5, vai dar 10. Então, dá 10, dá AB. Deu o termo do meio? Não. Então, isso aqui não será um trinômio quadrado perfeito. Vamos fatorar agora alguns trinômios, dois trinômios quadrados perfeitos. O que eu falei? Acha a raiz quadrada do primeiro, acha a raiz quadrada do segundo. Aqui, no caso, eu já estou falando que são trinômios. A raiz quadrada de 4x ao quadrado, a raiz quadrada de 4 é 2, e x ao quadrado é x, mais a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, 2 mais 3 elevado ao quadrado. Veja que se eu multiplicar duas vezes o 2x, que é a raiz desse, vezes a raiz desse, que é 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Vai dar 12x, vai dar o termo do meio. Por isso que é o trinômio quadrado perfeito. Agora esse aqui, raiz quadrada desse e a raiz quadrada desse. Faltou quadrado aqui, desculpa. Então, aqui, a raiz quadrada de 4m, a de 4 é 2, de m ao quadrado é m, de n ao quadrado é m. No caso dos expoentes, vocês colocam a metade. Observe agora o sinal do meio é menos, então aqui vai ser uma diferença. E a raiz quadrada de c ao quadrado é c, elevado ao quadrado. Veja que se eu pegar 2, que multiplica a raiz desse, que é 2mn, que multiplica a raiz desse, que é c, eu vou ter 2 vezes 2, 4, 4 vezes esse vai dar 4mnc. Lógico que fica negativo, né? E aqui eu deixo para vocês algumas atividades
para vocês treinar aí fatoração. Vai ser muito importante quando a gente for estudar com equação de segundo grau, tá? Vai ser essencial aí para vocês entenderem direitinho. Copiem essas atividades, dá pause no vídeo, copiem, respondam e aí na sala nós faremos mais atividades e vocês poderão tirar as dúvidas. Certo, pessoal? Um abraço e até a nossa próxima aula.